paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus, irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor? Não precisa botar agora não, filho. Bota agora não, filho. Segura aí. Uma leitura bíblica aí. Vai devagar. 40, só dá um retorno aqui, tá? Diz assim a palavra do Senhor: console o meu povo, diz o Deus de vocês. Fale ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, vocês que anunciam boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levanta-te a sua voz fortemente. Levanta, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e com o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra, uma terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou as veredas da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse um pó fino. Versículo 17: diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Verso de número 21. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entendem isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é, aleluia, o que está sentado sobre uma cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como a cortina
e as desenrola como a tenda para ali habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes e torna a inutilidade dos juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando o sopro passa por eles, e ele uma tempestade os leva como uma palha. Para finalizar, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Amém. Bom, pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma leitura extensa, mas porém nos traz bastante entendimento da palavra de Deus no livro de Isaías. Nós já tivemos um princípio aqui na festividade das varoas, Isaías capítulo 12, pelo qual Deus também me deu a mensagem no capítulo 12, estudando, e como foi maravilhoso, essa festividade, falando sobre o profeta Isaías. Isaías é o profeta da salvação, pelo qual nós falamos o profeta messiânico. Messiânico porque é o profeta que mais utiliza a vinda do Messias, o mais utiliza sobre os remanescentes. Isaías é um contexto histórico, mas qual também nos traz muitas compreensão sobre o nosso Deus, pelo qual Isaías também é considerado o livro que é uma mini Bíblia, porque Isaías tem 66 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 39, nos traz uma visão também de introdução, chamado, e também de disciplina para o povo de Israel. Já do capítulo 40 ao capítulo 66, nós podemos ver a restauração, o consolo e a mensagem de Deus, do porvir que iria acontecer. Então, o profeta Isaías, que pelo nome significa meu Deus é Jafé, também ele é chamado como o profeta que vem para dentro de uma introdução, do capítulo 1 ao capítulo 5, trazendo ao povo o chamado, trazendo a eles uma consciência. Se nós olharmos Isaías desde o capítulo 1 ao capítulo 5, tem coisas que vão ser pesadas, que nós vamos estar falando aqui, mas é algo que sarou o povo, e nós devemos ver a condição do povo de Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós podemos notar como que Deus vai tratar com o povo de Israel. Israel era um povo difícil, porque ensinar, meu professor, é coisa difícil. Ensinar é difícil, e Deus vai tratar com o povo de Israel dentro dessa dificuldade, porque ensinar um povo que não queria aprender. Já viu isso? Um povo que não quer aprender é o que Deus está falando com o povo de Israel. Deus falava com eles, mas eles não queriam aprender. Irmão, se você puder manter a Bíblia aberta, o capítulo 1 de Isaías, Deus ele vai falar no versículo de número 2 o seguinte: escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos, olha só o que Deus vai falar: criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dá comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. O verso de número 4, no finalzinho ele vai dizer: eles desprezam o santo de Israel e voltam para trás. O versículo de número 5 ele vai falar: porque vocês insistem em ser castigados, porque continua a sua rebeldia, toda a cabeça está doente. Ele vai dizer no corpo também: o coração está enfermo, desde a planta do pé até a alta da cabeça, nada presta, nada presta. As feridas estão abertas, contusões, chagas abertas, uma e outras, e não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, a cidade foi destruída pelo fogo, quando as lavouras e os estrangeiros a devoram na presença de vocês, e a terra se acha devastada, como uma destruição feita por estrangeiro. Mas vai dizer no verso de número 9: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, pela misericórdia de Deus, Deus deixou alguém ainda sobrevivendo, porque mesmo a calamidade, mesmo o povo entrando em pecado,
mesmo o povo se afastando de Deus, ainda tinha alguns remanescentes, Deus ainda guardava alguns remanescentes. A Bíblia vai dizer, pelo qual eu vou entender, meus irmãos, que havia conselho do profeta. Se você for estudar um pouquinho sobre o profeta Isaías não pregou mais há 10 anos, Isaías não pregou 20 anos, Isaías não pregou 30 anos, não pregou 40 anos, mas Isaías já havia mais, pastor Edson, de 50 anos pregando para o povo de Israel. Isaías prega mais de 50 anos ao povo de Israel. Agora você preste atenção aqui, como pode pregar 50 anos e ter um povo que não quer entender, é um povo que não quer trazer, não quer reconhecer, não quer pegar os seus pecados e colocar diante do Senhor. É porque nós vamos saber aqui no capítulo de número ainda primeiro, aleluia, que o Senhor vai dizer no verso de número 11, diz o Senhor, que me serve a multidão de sacrifícios que vocês querem oferecer. Eu estou farto. Já viu Deus falar assim? Eu estou farto dessa imundícia, eu estou farto de holocausto de carneiro, de gordura de animais, de cevados. Eu não me agrado do sangue dos novilhos, nem os cordeiros, nem os bodes. Aí vai dizendo o seguinte, o verso diante: não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação. Aqui está falando da oração, e também das festas da lua, do sábado, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar tamanha iniquidade, aleluia. Está associado aqui a reunião da congregação. Imagine você vir para um culto e você na hora está louvando, você está orando, mas Deus está falando: eu estou farto. Deus está falando: eu não aguento. Deus está falando: eu não posso ouvir. Deus está falando: me tira da minha presença. O negócio é forte, porque Deus não quer saber com aquilo que está em desordem. Deus está falando no capítulo, no versículo de número 15, quando vocês estendem a mão, olha só, eu fecho meus olhos, aleluia. Deus está falando: quando vocês levantam as mãos, eu fecho os meus olhos. Deus não tem suporte, Deus não suporta tamanho pecado quando aquele não tem o arrependimento. Deus está falando: não adianta levantar a mão na hora do louvor, porque eu estou fechando meus olhos e eu não estou vendo nada disso que está acontecendo. Deus está falando para o povo de Israel: sim, uma multiplicação de oração eu não ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Mas eu vou dizer algo: levanta-se e purifica-se, tira da minha presença a maldade dos seus atos e se arrepende, porque o verso de número 18 é o convite da graça. Aqui não é o convite da graça. Jesus está dizendo no verso 18: ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Eita glória! Se não dá glória, dá ai pelo menos. Aleluia, porque o Senhor está dizendo: se estiver disposto a me ouvir, vocês comerão do melhor dessa terra. Mas primeiro, limpa a mão. Limpa a mão. Limpa a mão. E vou dizer mais: limpa o corpo todo, porque diante de Deus não se apresenta sujo. Deus está falando. Aí o Senhor está falando para o povo de Israel: vocês vão ser devorados pela espada, porque assim diz o Senhor. Porque, irmãos, aqui, pelo menos, nós vamos ver no capítulo 1 alguns pontos. No verso 23 vai dizer que os príncipes são rebeldes, são companheiros de ladrão, aceita suborno, e vai dizer mais ainda que ele corre atrás de recompensa, e eles não defendem o direito do órfão, da viúva, aqueles que chegam perto dele. Pelo menos se eles ouvissem o código de Hammurabi, porque o código de Hammurabi ainda vai dizer que os cananeus ainda vai fazer o seguinte: a fazer a justiça para eles e defender as viúvas eram os deveres primordiais do rei. O rei deveria proteger as viúvas e os órfãos, mas nem isso eles queriam fazer, nem isso queriam seguir a código nenhum, nem a lei de Deus. Mas aqui vai dizendo o seguinte: eu acertarei contas, verso 24. Olha só o que ele vai falar: eu vou acertar contas com os meus adversários,
e vingarei dos meus inimigos. Verso 26, e lhe darei juízes, aleluia, que vocês tinham antigamente, conselheiros com princípio. Desde isso será chamada cidade de justiça e cidade fiel. Se formos entrar por aqui ainda, entraríamos ainda no livro de Zacarias, no capítulo 8, versículo 3, que vai dizer a mesma coisa. Mas o que eu posso dizer, aleluia, dentro desse contexto, é um princípio. Note que eu nem entrei no capítulo 6 de Isaías. Antes de falar do chamado, eu estou entrando aqui numa introdução que Isaías, ele vai trazer no capítulo 1 ao capítulo 5. Se der tempo, nós vamos chegar lá. Aqui vai dizer o seguinte, no capítulo número 2, ainda vai dizer, dos últimos dias, no monte do templo do Senhor estabelecido, e os montes se levantará sobre as colinas, e ali afluirão as nações. A promessa de Deus, e aqui vai falar de Miqueias, capítulo 4, versículo 1 ao 5, aquela promessa de Deus é para que Israel voltasse a Ele. Para desfrutar as promessas, tem que se arrepender e voltar para o Senhor. Aqui Deus tem muitas promessas para Israel, mas dentro disso, Israel era muito orgulhoso para poder se arrepender. Onde você vê isso, evangelista? Capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e os arrogantes, que contam todos e se exaltam, para que sejam humilhados. Verso 17, a arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada, se o Senhor será exaltado naquele dia. Irmãos, vai chegar dias que os arrogantes vão procurar lugares para se esconder e não vão poder achar. Como é que é isso, evangelista? Porque a palavra de Deus vai dizer no verso 19, então as pessoas se meterão em cavernas e rochas, e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando Ele se levantar para encher a terra de espanto. Isso aqui está apontando mais para frente, porque nós vamos ver, dentro da palavra de Deus, Deus dá chance para Israel. E por isso que Isaías, mesmo ele sendo um profeta, que vai trazer alguns julgamentos para o povo de Israel, dentro desse período, já ele não foge da palavra, ele não foge daquilo que chamou ele. Irmão, se você for notar o seguinte, nós podemos ver que Isaías, ele tinha uma família. Até no capítulo posterior, vai chamar até a esposa dele de profetisa, e ele tem ainda mais 2 filhos. Isaías tinha um compromisso com a palavra. Era tão compromisso com a palavra que Isaías vai dizer a tradição que Isaías é colocado sobre um tronco e ele é cortado ao meio. Então nós podemos ver que Isaías tinha compromisso com a palavra. Passou mais de 50 anos pregando, ele morre desse jeito, mas ele não nega de falar a palavra. Isaías é tão tremendo, dentro do contexto que nós podemos ver do profeta Isaías, que nós podemos ver que ele ensinou, meu presbítero, de todas as maneiras. Se nós formos ver uma parte didática, se nós formos falar aqui, se você for ver o capítulo 5, ele vai usar a parábola da vinha. Ele vai dizer sobre história, uma confrontação direta. Ele vai usar de comparação e ilustração. No capítulo 8, ele vai usar até um recurso visual, placa, cartaz, para um testemunho da confiança de homens, o nome do seu filho, que ele até coloca, para que o povo venha ver o arrependimento. No capítulo 12, que foi pregado aqui sobre as irmãs, ele vai até usar uma forma de cântico, de oração, porque o capítulo 12, meus irmãos, é uma oração, o capítulo 12 de Isaías, porque vai dizer um cântico de louvor, que vai falando o seguinte: naquele dia, você dirá o seguinte: dou graças ao Senhor, porque a ira que me iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Olha só, isso aqui está apontando até para Isaías capítulo 25, Isaías capítulo 43, o versículo de número 11, porque nós podemos ver que esse dia que ele está falando é o dia do Senhor, e nesse dia do Senhor você vai levantar as mãos e você vai dar graça, porque a ira não vai estar sobre a tua vida, porque Deus vai retirar e vai nos consolar. Aleluia. Isaías faz 2 cânticos, ele faz um cântico, e nesse cântico tem 2 orações. A primeira oração no capítulo 12, que ele vai dizer o seguinte: eis que o Senhor é a minha salvação, eu confiarei e temerei. Aqui é uma oração pessoal. Ele faz uma oração, o seguinte: eu vou confiar. Se você não confia, o problema é teu.
mas eu vou confiar. Eu vou temer. Se você não tem, eu vou temer. Mas, aleluia. Ele vai dizer o seguinte: Ele é a minha força. Se Ele não é a tua, Ele é a minha. Ele vai dizer: Ele é meu cântico. Se Ele não é o teu, Ele é o meu. Ele vai dizer ainda: Ele se tornou a minha salvação. Se Ele não é a tua salvação, Ele é a minha salvação. Ele vai dizendo: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Essa é a primeira oração, uma oração pessoal, aleluia. E a segunda oração que ele vai dizer, ele vai tudo ligando ao imperativo. Como é que é o imperativo? Ele vai dizer assim, ó: dê graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido, anuncie, cante, exalte, grite com alegria ao moradores de Sião. Ele vai dizer nessas duas orações, ele falando: primeiro é a oração pessoal, eu tenho que confiar, eu tenho que seguir, eu tenho que temer, eu tenho que louvar, aleluia. E a segunda, ele está dizendo: tudo é para Ele, eu dou graça para Ele, eu invoco o nome dEle, eu torno o nome dEle conhecido, eu canto o nome dEle, eu exulto o nome dEle. Então ele vai tudo usando isso no imperativo, porque, meu irmão, tudo é para Ele, e para Ele são todas as coisas. Deixa eu respirar. Aleluia. Porque se nós entramos, irmãos, aqui, o profeta Isaías, ele vai usar uma forma de dar graças, tornar conhecido, anunciar. É por isso que ele vai dizer no capítulo 11, aleluia, de Isaías, ele vai falar: olha só, do tronco de Jessé sairá um rebento, e as suas raízes voltará o renovo, repousará sobre ele, olha só, o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá prazer e temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem te dedicará pelo que ouvi dizer, mas ele julgará com justiça os pobres. Esse é o Espírito do Senhor. Quando ele vem, aleluia, para anunciar ao Senhor sabedoria, entendimento, conselho, força, aleluia, tudo isso é benéfico, é para a igreja, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que foram, aleluia, levantar as suas mãos. Esse mesmo Espírito está sobre nós, está em nós, está, aleluia, sobre a tua vida. Que aquele que crê ainda não pereça, mas aquele que crê no Senhor alcançará sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. É por isso, meus irmãos, quando você está aflito, Ele consola. Quando você está triste, Ele alegra. Quando você está sem força, Ele dá força. Quando você pede sabedoria, Ele dá sabedoria. Aleluia, esse é o Espírito do Senhor. O profeta Isaías, nós olhamos dentro dos capítulos, foi algo que ele vai trazer de forma bem didática, irmãos, aqui. Só não entende quem não quer, porque ele vai dizendo em alguns capítulos, aleluia, para o nosso conhecimento, a vergonha que estava o povo de Israel. Mas, irmãos, Deus é tão misericordioso. Se nós formos ver o capítulo de número 3 ainda, ele vai falar para o povo de Israel, dizendo para eles: olha, eu estou vendo que tem alguns filhos orgulhosos de Sião, que andam com o pescoço erguido. E tem pessoas assim, né? Que andam com o pescoço erguido, olha, né, despurado, né, dando passos curtos, fazendo tininhos, efeitos e tornozelos. O Senhor fará com que esse apareça sarna. Olha só, que coisa terrível. Deus fará que esse aconteça sarna e na cabeça das filhas de Sião. E o Senhor fará com que veja a sua nudez deles. Naquele dia, no dia do Senhor, o Senhor tirará os enfeites que eles têm nos tornozelos e as toucas e ornamento, de forma que a meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus, os esvoaçantes, né, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume, os amuletos, os anéis, as joias pendentes no nariz, os vestidos de vestes, os mantos, os chalés
joalheiras e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, e os enfeites para a cabeça e os véus. Aleluia. Ele está dizendo o seguinte: olha, em vez de perfume, haverá um fedor, um cheiro de podre. Em vez de cinto, vai ser corda. Em vez de belos penteados, será cabeça raspada. Em vez de ser vestido luxuosos, roupa feita de pano, de saco vai usar, e a marca de fogo em lugar de formosura. Deus está falando aqui para o povo de Israel: não adianta ter no exterior aquilo que no interior ainda não aconteceu. Não adianta ter no exterior ainda se não mudou as atitudes. Meu irmão, deixa eu falar. Aleluia, o que eu vou falar aqui acontece muito no dia de hoje. Aleluia, o que nós podemos ver hoje é uma falta de moral, é uma falta de caráter. Você vê hoje na rede social, essa semana foi um que aconteceu. Hoje na rede social, o que mais viralizou aí foi uma pessoa entrar e denunciar o pecado do pastor que estava tendo relação com a outra levita, com a outra pessoa. E você pode perceber que isso que nós estamos vivendo é para se cumprir. Na casa de Deus não pode haver escândalo. O que você pode trazer, essa pessoa vem e você vê uma igreja que não tem ministério, não tem conversão, não tem uma pessoa ali como uma pessoa, uma líder verdadeiramente como uma igreja. O escândalo vindo, mas vai dizer aqui a palavra do Senhor que esse fedor está chegando ao trono da graça e vai prestar conta com o Senhor, porque a igreja continua sendo santa, pura, imaculada. É a noiva, é a noiva. Ai, o céu, aleluia. Não pode tentar sujar a veste da noiva. Nós, irmãos, estamos, tá ligado, tá vigiando. Aí uma pessoa dessa, o que ela quer? Curtida. Tem mais de 300 mil pessoas agora assim, uma pessoa dessa que fez escândalo dentro da igreja. Aí você pode ver hoje o que vai acontecer nos últimos dias é isso, querendo se promover, pessoas querendo se promover pelas outras pessoas. E nós podemos ver que Isaías, ele é tão tremendo que ele não vai falar de algo que está por fora, mas algo que está acontecendo por dentro. O povo teria que mudar por dentro. É por isso que Deus vai pegar o povo de Israel e vai colocar dentro do cativeiro, vai colocar para eles aprender. Se nós formos pegar, meus irmãos, o capítulo 5 vai dizer o seguinte, no verso 8: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúne para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores da terra. Aí o verso de número 11 ainda vai dizer mais um ai, porque o ai na Bíblia dói. Ele vai dizer ainda: ai dos que levantam pela manhã e logo se embriagam. Esses aqui são os bêbados que continuam a noite toda bebendo o vinho que se esquenta. Aí o verso 13: porquanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Glória a Deus. Para subir no púlpito tem que ter palavra. Glória a Deus. Para com esse negócio, não prega, então desce. Aleluia. Ah, eu não tenho entendimento, então desce. Porque nós temos que ter o seguinte: a falta de entendimento, e os seus nobres passarão fome. O povo simples morrerá de sede. O povo precisa de palavra. Aí está dizendo: é fraco porque tem uma palavra fraca. É fraco, não é cheio porque não entende o que o Espírito está falando. É por isso que ele vem dizendo: por isso a sepultura aumentou e o seu apetite abriu o máximo da sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém, e a multidão e o seu ruído, e os que nela se alegram. O povo será abatido e as pessoas serão humilhadas, os olhos dos orgulhosos serão humilhados, mas tu, Senhor, aleluia, o nome do Senhor será exaltado em juízo, porque Deus o Santo será santificado pela justiça. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ai do que puxam para si iniquidade e cordão de justiça. Aqui nós podemos ver 6 coisas. Primeiro, o ai do que explora o próximo. Segundo, os ai do que embraguiam com vinhos e festas que ignoram o Senhor. Ai dos que se orgulham por causa do pecado. E tem gente que se orgulha que está pecando e ainda tem
botar em status e de fazer outras coisas mais. Aí você vê, ai dos que causam confusão dos padrões morais. Aqui está falando de um padrão moral. Igreja tem um padrão moral, está falando isso para os adolescentes. Hoje de manhã tem um padrão moral, tem um caráter. Ai dos arrogantes e presunçosos, ai dos que pervertem a justiça. Aí vai dizer no verso de número 20, ai dos que com o mal chamam de bem e o bem chama de mal. Ah, não tem nada a ver, é o famoso nada a ver. Tem nada a ver não, pode fazer, vai fazer assim, que o inferno está esperando, a porta larga está esperando. Aí ele vem dizendo o seguinte, ai dos que chamam de bem por mal, fazem das trevas luz, e a luz fazem de trevas, que mudam amargo em doce, e o doce muda em amargo. Uma coisa está mudando, irmão, palavra para poder amassagear o ego. Aí vai dizer Amós, capítulo 5, versículo 7, a mesma coisa, porque Amós não deixa passar batido. Ele vai falar para o povo, para voltar para o Senhor. Aí vai dizer, ai dos que são sábios aos seus olhos, inteligentes ao seu próprio conceito. Porque, meus irmãos, nós pregamos a palavra, aleluia, com a sabedoria que Deus nos dá. Mas no dia que você crescer, Deus te abate. No dia que você achar que alguma coisa, Deus coloca por terra. Porque nós não somos nada. É por isso que nós vamos entrar no capítulo 40. Porque ai dos que são heróis de beber vinho, valente, misturar bebida forte, suborno, justifica o ímpio e por aí vai. Nós vamos ver a chamada de Isaías, capítulo 6. Mas eu quero atentar para 3 coisas e partir para o texto que nós lemos. Só nessa introdução. Podemos ver que, capítulo 6 de Isaías, ele vai falar, eis a quem enviarei. Eis aqui, envia-me a mim. Perdão, ele vai dizer, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Isso aqui é chamada de Isaías, é tão tremenda. Além de ele ver Deus, ele vê ali a glória de Deus, ele reconhece quem é Deus, ele reconhece que diante de Deus ele estava precisando ser limpo, e vai dizer que o serafim vai, pega na tenaz, abraça e coloca sobre a sua boca e ele é purificado. Ele glorifica o nome do Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, mas principalmente isso, ele vai dizer na sua chamada, diante daquilo, da iniquidade do povo, de tudo isso que nós falamos até o capítulo 5 aqui, ele vai dizer, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Ele vai dizer a seguinte coisa, reconheça o chamado e atende ele prontamente. Ele reconhece o chamado e atende prontamente o chamado. Aqui nós podemos ver que o povo, irmãos, que ele vai falar o seguinte, o povo não estava entendendo, e mesmo ele falando, mas ele insiste para que o pregue a palavra, de que anuncie a palavra, porque ele vai dizer o seguinte, torne insensível o coração desse povo, pode ter endurecido os seus ouvidos, os olhos podem estar fechados, aleluia, eles não estão vendo, nem ouvindo, nem entendendo no coração, que se converta e seja curado. Então eu, o Senhor, até quando o Senhor, ele responde o seguinte, até que as cidades sejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja até arruinada e devastada, mas a palavra, irmãos, deveria ser pregada. Deixa eu falar algo aqui, mesmo que tudo aconteça, mesmo que 2025 está chegando aí, não sabemos o que vai acontecer, mas tudo que vem acontecer de pior, devemos anunciar a palavra. É por isso que vem dizer aqui a palavra do Senhor. Isso aqui dá uma conotação à mensagem de consolo, que é do 40 ao 66, e vem várias mensagens, vários cânticos. Só do 40 ao 66 nós vamos poder destacar uns 5 ou 6 cânticos dentro de Isaías. Mas nós podemos ver o seguinte, que aqui ele vai falar até João Batista, ele vai dizer, voz do que clama no deserto. Já começa o versículo de número 3, falando aqui, preparando a chegada do Messias, que hão de perguntar em toda a humanidade, toda a sua glória,
vai dizer o seguinte: vai secar a erva, vai cair as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte: pode cair, aleluia, a erva, a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece, ela permanece, ela permanece, ela permanece para sempre. Aí vai dizer aqui: anunciar as boas obras, anunciai, aleluia, que vai levantar sua voz fortemente, não tenha medo, anunciar a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, e eis que está aí o seu Deus. Isso aqui eu posso trazer para a igreja, apesar que isso aqui trazendo para o nosso Senhor, trazendo para o Senhor Jesus, trazendo para Israel, mas o que eu posso trazer para nós, igreja: anunciar sem medo, anunciar com coragem. Está chegando o reino do Senhor, o Senhor está voltando. É a mesma coisa, ele está dizendo aqui: tem autoridade. Se nós formos pegar tanto Romanos, Gálatas, Colossenses e outras cartas de Paulo, Paulo vai utilizar muitas vezes as cartas falando de salmos e falando até do profeta Isaías. Eu posso até trazer para os irmãos algumas palavras de Paulo que ele vai dizer sobre até Isaías. Se nós formos ver alguns livros, algumas cartas, epístola, de Romanos, vai dizer sobre os salmos que vai ser usado em até Isaías. Versículo de número 3 de Romanos vai dizer o seguinte, versículo de número 10, como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta dele é como sepulcro. Parece lá, né, o que está dizendo Isaías: é como uma língua que engana, um veneno de víbora que está em seus lábios, a boca deles são cheias de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante deles. Paulo está usando aqui alguns salmos. Paulo está usando o Salmo de número 14, Salmo de número 53, Salmo de número 5, Salmo de número 140, Salmo de número 10, Salmo de número 59 e Salmo de número 36. Então nós podemos ver que Paulo muitas vezes usa salmos e usa Isaías para poder dizer algumas coisas, para poder trazer para nós aqui a mensagem. Então ele está dizendo a mesma coisa que Isaías. Ele vai ver também o apóstolo Paulo: se fosse dependesse de nós mesmos, não alcançaríamos graça alguma. Nós todos somos pecadores, nós todos não merecemos, mas a misericórdia e graça de Deus, isso é avivamento. A misericórdia e graça de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Aí vai dizer a palavra do Senhor, aleluia, capítulo 4, aleluia, de Romanos, verso de número 7, Davi diz: bem-aventurado aqueles cuja transgressão são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Aleluia, você foi justificado pela fé. Oh, glória. É por isso que Isaías, meus irmãos, ele vai falar algumas palavras. E eu já vou caminhando para finalizar. Isaías vai usar algumas palavras que nos chamam a atenção, que alguns até dentro de rede social, como tem alguns que querem debater e colocar algumas coisas para não acreditar no nosso Deus. Aí o Senhor vai fazer a pergunta usando Isaías. Aqui vai trazendo a majestade de Deus. E esses quem me impressiona muito, porque ele vai dizer: quem na concha da sua mão mediu as águas? Quem tomou a medida dos céus em palmos? Quem recolheu o pó da terra? Já pensou o pó da terra? Quem pegou o pó da terra e na terça parte de uma vasilha as pesou os montes da colina numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem deu conselho e ensinou a Deus?
Aí vai dizendo algumas perguntas que nós não temos como responder. Vai dando as perguntas que qualquer um desses filósofos, desses que estão nas redes sociais, desses que questionam sobre a majestade e os atributos de Deus, como a sua onipotência, onisciência, onipresença, eles vão ter que questionar e vai dizer o seguinte: com quem ele se aconselhou e com quem ele pediu compreensão. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para poder falar para aquele que criou, aquele que é o dominador, para aquele que coloca tudo nas suas mãos, aquele que mede o pó da terra, aquele que nas mãos segura as águas, aquele, aleluia, que faz a divisão da água doce e água salgada, aquele, aleluia, que está sobre o trono da graça, e os querubins estão louvando, os anciões estão colocando as coroas, e os serafins estão em fogo. Quem pode, irmãos, aleluia, contemplar, aleluia, a grandeza e a glória do nosso Deus? Aqui ele vai dizendo: as nações são consideradas como um pingo no bote de água, aleluia. Imagina a Coreia do Norte, é um pingo, o Brasil, um pingo, a Espanha, um pingo, o Oriente, um pingo, não consegue encher o balde, aleluia, porque o tamanho dele é muito grande. Aí vai dizendo mais ainda: quem carrega as ilhas como fosse um pó fino. Já viu um pó bem fininho? Vai pegando o trigo, aleluia, pega o pó do trigo, vê aquele bem fininho, é como uma ilha diante de Deus. Pega aquele pozinho e vai vendo lá, na mão de Deus, aleluia, só para entender, porque para Deus, irmãos, aleluia, ele tem que desenhar para nós, para Deus ele tem que colocar em letras grandes, para entender, porque tem crentes que não entendem a grandeza de Deus. É Deus está passando no meio da igreja e tem crente que não entendeu. Aleluia, é Deus passando e Deus falando, mas vai sair sem entender ainda. Tem crente ainda que vai sair daqui hoje, eu creio que não, mas louvado seja Deus, que venha sair entendendo, porque o tamanho dele é muito grande. É por isso que eu não posso parar de glorificar o nome dele. Aí você vai entender. Isaías trouxe: eu canto, eu exalto, eu glorifico. Aí ele vai dizendo tudo no imperativo: é dele, é pra ele, é por ele, e vai embora. Não tem como, irmão. Isaías está falando aqui: diante dele é nada, considero menos do que nada. Tem menos do que zero aí? Menos. É menos do que nada. Porque vocês querem comparar Deus, em outra linguagem, na NVI, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem confrontar? Tem uma coisa que pode confrontar Deus, irmão? Colocar algo ali para comparar. Tem algo que possa comparar a glória de Deus? Não tem. Aí Isaías ele vai ainda: será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Ele está falando para Israel, Israel que viu o mar se abrir, Israel que viu os muros cair, Israel que viu o Senaqueribe sendo abatido, o Israel que viu a glória de Deus, como viu Moisés. Aí vai dizer aqui: será que vocês não sabem? Vocês não ouviram? Será que não foi anunciado que desde o princípio vocês não entendem isso? Eu estou desde a fundação do mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória! Aí vai dizendo o seguinte, nos últimos versículos: levante os olhos para o alto e veja quem criou todas as coisas. Aleluia! Por isso o salmista vai dizer: elevo meus olhos para o monte. Aleluia. De onde me virá o socorro? Glória. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Fez os céus, fez a terra. Aleluia. Aí ele vai dizendo: o meu socorro vem. Eu olho para o monte, mas além do monte, além do monte, além do monte. Quando você passar na prova, vê além do monte. Quando você estiver na aflição, vê além do monte. Quando você chegar quebrado na igreja, vê além do monte. Quando você chegar no culto desse e você falar: onde está Deus? Você vê além do monte. Aí
está o meu socorro, que vem do Senhor. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez tudo que nele há. Eu não sou digno de lhe sanar a sandália dos seus pés, mas Ele que fez. Foi Ele que fez tudo. Eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quem é o homem para recalcitrar contra Ele? É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, Paulo, a quem persegue. Duro é para ti, duro é para ti contra mim. Aleluia, porque ninguém pode ir contra o Senhor. Aleluia, nessa noite você pode estar aqui, o coração pode estar como o povo de Israel, fechado, não querendo abrir, mas você não é maior do que o Espírito, você não é maior do que a palavra, você não é maior do que a graça. Ele abate, Ele levanta, Ele é Deus. É por isso que o Senhor vai dizer a Jeremias: Jeremias, dá um pulo aqui, Jeremias, que eu vou te mostrar algo. Agora desce, porque é na descida que eu vou te mostrar. Desce, desce um pouquinho e verá o que eu estou construindo. É o oleiro dando fogo, é o oleiro dando fogo, é o Criador pegando na massa, pegando a matéria-prima, pegando o barro. Já parece um vaso. Não é porque você está quebrado que você deixou de ser vaso. Não é que você está quebrado, aflito, que você deixou de ser vaso. Deus pega aquilo que está quebrado e faz de novo. É por isso que o diabo tem raiva da igreja. É por isso que o diabo ele tem raiva, porque não está na mão dele. A tua vida não está na mão dele. A tua vida não... Meu Deus do céu, pega isso que eu vou falar. A tua vida não está na mão dele. É por isso que na mão de Deus Ele faz. Na mão dele, Ele bota dentro, Ele joga fora, Ele coloca na roda, Ele coloca no canto para pegar, Ele coloca no fogo, Ele coloca para pegar o ar. Na mão dele você pode quebrar. Tem crente que não chora diante dele, mas estão vendo aqui já pessoas chorando na presença de Deus, porque diante do Senhor, deixa um minuto só, fecha teus olhos e começa a glorificar. A 31. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, Ele multiplica a força dos que estão sem nenhum vigor. Que é o encorajamento que eu vou estar entrando no ensino. Ele multiplica a força que não tem nenhum vigor. Os jovens, cadê os jovens? Está aí os jovens. Os jovens chegou aí. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços até se exaustam e caem. Mas o que espera no Senhor, mas o que espera no Senhor. Quem está esperando aí? Tem gente esperando aí? Tem gente esperando? Mas quem espera no
Senhor, renovarão as suas forças. Sobe como águia. Cadê o crente águia aí? Sobe como águia. Correrão, não se cansam. Caminharão e não se fatigarão. Não, cansaço bate para todo mundo. Você não é tiraço de ferro. Até os teus sentimentos até dá. Mas está dizendo aqui: a fortaleza, a força, o vigor, a esperança, o renovo. Aleluia! Isaías está dizendo: assim como a águia sobe e não se cansa. A águia, já vou falar aqui, pelo Devidenilson, ela sobe no mais alto dos montes e chega lá, ela bate o seu bico, ela bate as suas garras, ela está velha, cansada, mas ela está batendo sobre a rocha, ela está pedindo renovo, ela está pedindo renovo, ela está pedindo renovo, aleluia, e vai caindo aquilo que é velho, vai caindo aquilo que é velho, e ela sai dali renovada, cheia. Deus está fazendo hoje aqui nessa noite. Deus está te renovando. 2024 vai ir, mas está vindo o renovo para 2025. Está vindo o renovo. Quem crê, quem está esperando isso, irmão? Aleluia. Eu quero entregar aqui para te dizer o seguinte: não se fatiga e não se cansa quem está no Senhor. Em Efésios, por várias vezes, meu professor, ele vai dizer: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É somente em Cristo que nós temos fortaleza. Ministério é em Cristo, não é nós, não, é em Cristo. Em Cristo alcançamos fortaleza. Saia daqui